Minha própria irmã arruinou minha vida ao ajudar minha ex-esposa a me obrigar a pagar pensão alimentícia para um filho que nem era meu. Vou começar admitindo sinceramente que odeio minha irmã, embora nem sempre tenha sido assim. Nina é minha irmã mais velha, e eu a admirava muito quando estávamos crescendo, mas com o tempo ela me mostrou como pode ser uma irmã terrível. Veja bem, eu estava casado com minha ex-esposa Suzy por 2 anos antes de descobrir que ela estava me traindo. A revelação foi um choque total. Ainda me lembro do momento com clareza. Eu estava lendo as mensagens dela e me deparei com uma conversa em que ela estava trocando mensagens de texto com seu melhor amigo de 8 anos. Suzy sempre me garantiu que ele era apenas um amigo, alguém que estava em sua vida desde sempre. Apesar de sentir ciúmes às vezes, eu confiava profundamente nela. Construímos nosso relacionamento com base nessa confiança. Por isso, quando acidentalmente vi aquelas mensagens de texto obscenas entre eles, fui pego totalmente de surpresa. Foi como se a base de tudo o que eu acreditava sobre nosso casamento tivesse desmoronado em um instante. Eu a confrontei e ela imediatamente começou a chorar, desculpando-se profundamente. Ela insistiu que foi apenas um erro único e que seu amigo não significava nada para ela daquela forma. Ela prometeu bloqueá-lo e me garantiu que isso nunca mais aconteceria. Apesar de minha raiva e mágoa, eu queria acreditar nela. Começamos a fazer terapia de casal porque eu estava profundamente magoado com a traição dela e precisava entender por que isso aconteceu e se nosso casamento poderia ser recuperado. Na terapia, Suzy parecia genuinamente arrependida. Ela assumiu a responsabilidade por suas ações e se esforçou para reconquistar minha confiança. Por um tempo, parecia que estávamos fazendo um progresso de verdade. Ela era atenciosa, transparente e estava disposta a se esforçar para consertar nosso relacionamento. Decidi ficar e dar outra chance ao nosso casamento, porque eu ainda amava ela e queria acreditar que as pessoas podiam mudar e que os relacionamentos podiam ser curados. Entretanto, como você já deve ter adivinhado, foi um grande erro. Depois de um tempo, descobri que minha ex-esposa estava tentando se encontrar secretamente com seu melhor amigo homem em uma noite. Ela havia me dito antes que sairia com uma colega de trabalho, mas algo em seu comportamento parecia estranho e eu tinha a sensação de que ela estava mentindo. Confiando em meu instinto, decidi ligar para a colega depois que Suzy saiu, só para checar com ela. Para minha consternação, ela me disse que não tinha planos com a Suzy. Senti uma onda de devastação e confusão tomar conta de mim. Estava ficando dolorosamente claro que Suzy provavelmente estava se encontrando com esse cara. Caso contrário, ela não tinha nenhum motivo para mentir para mim. Minha mente se encheu de pensamentos de traição, enquanto eu tentava ligar para ela várias vezes, mas ela ignorava todas as ligações. Senti uma sensação crescente de pavor e impotência à medida que as horas passavam. Naquela noite, ela finalmente chegou em casa bem tarde, completamente bêbada. Fiquei esperando por ela a noite toda, sentado no sofá da sala, com a mente em um turbilhão de emoções, quando ela entrou pela porta. Ela nem sequer me notou, pois parecia completamente bêbada. Ela simplesmente passou por mim a caminho do quarto, agindo como se eu não existisse. Fiquei ali sentado, sentindo-me invisível e com o coração totalmente partido, percebendo que a mulher em quem eu confiava e amava havia se tornado uma estranha para mim. Mais tarde, quando eu estava prestes a dormir, ouvi o telefone dela tocar no criado mudo com uma notificação de mensagem. Suzy havia adormecido completamente vestida com suas roupas da noite anterior. Claramente bêbada demais para trocar de roupa. Cobri-a gentilmente com um cobertor e, movido por uma mistura de pavor e curiosidade, inclinei-me para verificar a mensagem que ela havia recebido. Assim que vi o número, reconheci-o instantaneamente. Era dele, seu amigo homem. Meu coração se afundou ao ler o texto. Foi muito divertido. Deveríamos fazer isso com mais frequência. A mensagem terminava com um emoji de língua e uma gota de suor, o que só piorou as coisas. Senti uma onda de náusea me atingir. Não havia como um cara enviar uma mensagem como aquela, com aqueles emojis, se isso não significasse que algo significativo havia acontecido entre eles. Minha mente se encheu de todos os tipos de pensamentos terríveis sobre o que eles poderiam ter feito. Senti-me mal do estômago ao perceber que meus piores temores provavelmente eram verdadeiros. Tentei me acalmar, mas foi impossível. A traição parecia uma dor física em meu peito e eu não conseguia me livrar da imagem deles juntos. Não consegui dormir naquela noite. Eu me revirava na cama, minha mente consumida pela ansiedade e pelo desgosto. Ficava repetindo tudo em minha cabeça, perguntando-me como tudo havia chegado a esse ponto e o que eu deveria fazer em seguida. A noite parecia interminável
E quando amanheceu, eu sabia que nada seria como antes. Quando confrontei Suzy sobre aquela noite e como ela havia mentido, ela fez de tudo para não assumir a responsabilidade. No início, ela tentou me manipular e me enganar, alegando que minha falta de confiança era o verdadeiro problema e que ligar para sua colega de trabalho era uma invasão de sua privacidade. Ela me acusou de ser paranoico e irracional. Suas tentativas de me prejudicar foram frustrantes e dolorosas, mas eu me recusei a recuar. Falei sobre a mensagem que ele havia enviado, exigindo uma explicação. Ela ignorou o fato, insistindo que era assim que os amigos falavam uns com os outros, e me chamou de esquisito por ficar pensando coisa errada. Sua atitude desdenhosa só aumentou minha determinação de saber a verdade. Decidi jogar minha última cartada. Disse a ela que eu confrontaria ele diretamente se ela não fosse sincera comigo. Essa ameaça pareceu ter atingido um ponto sensível. Ela ficou visivelmente ansiosa e tentou me dissuadir de entrar em contato com ele, claramente preocupada com as consequências. Finalmente, depois de muita resistência e relutância, Suzy cedeu e confessou. Ela admitiu que estava querendo vê-lo há muito tempo e que eles realmente haviam ido para a cama depois de ficarem bêbados. Sua confissão foi como um soco no estômago, confirmando meus piores temores e destruindo qualquer confiança que eu ainda tivesse nela. Ela continuou a justificar suas ações, sugerindo que nosso casamento havia se tornado monótono e que ela estava buscando emoção em outro lugar. Discordei veementemente, ressaltando que a traição e o engano dela eram os motivos pelos quais nosso casamento havia se deteriorado. Lembrei-a de que era impossível voltar à normalidade depois de descobrir que ela estava trocando mensagens de texto com outro homem. Apesar de suas tentativas de racionalizar seu comportamento, mantive minha posição com firmeza. Deixei claro que a culpa recaía diretamente sobre os ombros dela por ter quebrado nossos votos e destruído a confiança que havíamos construído. Expressei minha profunda decepção e disse a ela que eu havia chegado ao meu limite. Eu não podia simplesmente ignorar suas ações e fingir que estava tudo bem. Suzy, percebendo a gravidade da situação, começou a pedir perdão. Ela reconheceu seus problemas, mas implorou para que eu não a abandonasse, enfatizando que estava disposta a trabalhar em si mesma e em nosso relacionamento. Apesar de suas promessas, percebi que a confiança entre nós havia sido quebrada para sempre. Os danos já eram muito profundos e, por fim, percebi que ficar só iria prolongar o inevitável. A traição dela havia criado uma fenda que não poderíamos superar, e nosso casamento havia sofrido danos irreparáveis. Depois de perceber isso, tive de tomar a decisão mais difícil da minha vida, pedindo que ela se mudasse da minha casa. Felizmente, tínhamos um acordo pré-nupcial em vigor, então fiquei aliviado porque ele me protegeria de qualquer possível repercussão financeira durante nosso divórcio. Apesar da insistência dela e das tentativas de envolver seus amigos para me convencer a perdoá-la, mantive-me firme em minha decisão e acabei expulsando ela de casa. Sei que isso pode parecer duro de ler, mas eu estava sofrendo demais, pois sempre pensei que envelheceríamos juntos. Entretanto, a traição dela me deixou arrasado, e eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Contei aos meus pais e à minha irmã mais velha, Nina, o que havia acontecido entre mim e Suzy. Eles ficaram chocados e consternados com a notícia, pois ninguém havia previsto as ações de Suzy, e me garantiram seu apoio para que eu me divorciasse dela, o que me deu algum conforto. No entanto, Nina parecia especialmente quieta durante todo esse processo, o que me pareceu estranho. Quando perguntei a ela o que pensava, já que ela teve um relacionamento próximo com Suzy durante nosso casamento, minha irmã respondeu de forma inesperada. Em vez de reconhecer meus sentimentos de mágoa causados pelas ações de Suzy, Nina questionou se eu tinha certeza de que iria me divorciar de Suzy, ressaltando que, ao contrário de mim, Suzy não tinha nenhum apoio familiar. Fiquei surpreso com a resposta de Nina. Parecia que ela estava mais preocupada com o bem-estar de Suzy do que com a turbulência emocional pela qual eu estava passando. Respondi com firmeza a Nina, afirmando que não me importava com o sistema de apoio da Suzy, porque ela havia escolhido me trair repetidamente por meio de sua infidelidade. Enfatizei que o bem-estar de Suzy não era mais minha preocupação e questionei por que ela parecia mais preocupada com minha ex-esposa do que comigo, seu próprio irmão. Nina se defendeu explicando que estava simplesmente preocupada comigo e que não queria que eu tomasse nenhuma decisão precipitada sobre meu casamento. Sem pensar muito, ela disse que sempre acreditou que eu e Suzy fomos feitos um para o outro e que ainda estava em choque com o nosso divórcio. Por isso, ela queria saber se eu teria algum arrependimento no futuro.
Embora eu tenha achado a resposta dela estranha na época, não me preocupei muito com isso depois. Toda a situação já era emocionalmente desgastante, então tentei me concentrar mais em superar meu divórcio. Primeiro, no início, tudo parecia estar indo bem para mim durante o processo de divórcio, e meu advogado estava confiante de que ganharíamos o caso. Mas então, tudo mudou. Suzy soltou uma bomba. Ela estava grávida. Fui completamente pego de surpresa por essa revelação. Era algo que eu não havia previsto. Claramente, a vida tinha planos diferentes para mim e queria me magoar ainda mais. Depois dessa notícia, Suzy e seu advogado pediram que eu interrompesse o processo de divórcio. Eles argumentaram que deveríamos tentar resolver as coisas para o bem do nosso filho. Suzy insistiu que queria dar ao nosso filho uma educação familiar tradicional. Fiquei surpreso e imediatamente respondi que não me importava mais com os desejos dela e que esse filho não poderia ser meu. A resposta de Suzy foi argumentar que ela nunca havia tido intimidade com ninguém além de mim. Ela enfatizou que o fato de ter ido para a cama com seu melhor amigo naquela noite não significava que ela estaria grávida dele. Ela continuou a me pedir que considerasse o que era melhor para o nosso filho e que lutasse pelo nosso casamento para o bem do bebê. Recusei-me a me deixar ser influenciado. Eu sabia que essa era uma tentativa desesperada de inviabilizar o processo de divórcio e de tentar me fazer sentir culpa para que ela pudesse continuar a viver comigo e levar uma vida tranquila com o meu dinheiro. Estava claro, para mim, que Suzy estava se agarrando a qualquer coisa e eu continuei firme na minha decisão de terminar o casamento. Mantive-me firme, insistindo que o divórcio ocorreria conforme planejado. Afirmei que, depois que Suzy desse à luz, eu providenciaria um teste de paternidade para determinar se o filho era meu ou não. Entretanto, o advogado de Suzy rebateu nosso argumento, alegando que, como Suzy ainda estava legalmente casada comigo e havia declarado que não tinha tido intimidade com mais ninguém, isso automaticamente me tornava o pai da criança. Meu advogado discordou veementemente, ressaltando que, sem um teste de paternidade, tais alegações não tinham fundamento. Infelizmente, todos nós estamos cientes das deficiências de nosso sistema jurídico, especialmente quando se trata de proteger os homens em situações como essa. Nas semanas seguintes, o advogado de Suzy começou a me processar por pensão alimentícia, apresentando provas para apoiar sua alegação de que Suzy não tinha tido intimidade com mais ninguém. Eles me pintaram como um malvado controlador que estava tentando se livrar de ter que pagar pensão alimentícia e de assumir qualquer responsabilidade por meus atos. Eles até trouxeram testemunhas para depor em favor de Suzy. Para meu choque, entre as testemunhas estava minha irmã mais velha, Nina. Eu não tinha ideia de que ela estaria lá. Inicialmente achei que ela estava lá apenas para me observar e me apoiar, mas para minha consternação, ela testemunhou contra mim, afirmando que era amiga de Suzy há muito tempo e tinha certeza de que Suzy não poderia ter me traído dormindo com outra pessoa. Pois, segundo minha irmã, Suzy ainda estava apaixonada por mim. Nina declarou firmemente que acreditava que a criança pertencia a mim. Ouvir minha própria irmã apoiar minha ex-esposa em vez de mim foi de partir o coração. Nina sabia em primeira mão o quanto eu amava Suzy e o quanto ela havia me magoado, mas estava lá apoiando as ações enganosas de Suzy. Mais tarde, quando já estávamos fora do tribunal, confrontei minha irmã sobre seu testemunho inesperado. Expressei meu choque e minha traição, sentindo-me completamente cego por suas ações. Nina, no entanto, manteve sua decisão, insistindo que estava fazendo o que acreditava ser certo e que no futuro eu seria grato a ela. Levantei a voz, expressando minha repulsa e raiva por ela ter me colocado em uma situação em que eu poderia ter de pagar pensão alimentícia para uma criança cuja paternidade nem sequer havia sido confirmada. Nina rebateu, argumentando que eu não deveria ser tão cruel com uma criança que ainda não havia nascido e que eu precisava considerar as dificuldades financeiras que Suzy enfrentaria sem a minha pensão. Nina me disse que eu nunca entenderia sua perspectiva porque eu não possuía instintos maternais como as mulheres. Ela me incentivou a perceber que arcar com as despesas da criança era o mínimo que eu poderia fazer nessa situação. Eu me senti explorado e profundamente perturbado pela perspectiva de minha irmã sobre o assunto. Não conseguia entender como ela podia priorizar as necessidades financeiras de Suzy em detrimento da turbulência emocional pela qual eu estava passando. Meus pais também expressaram sua decepção com minha irmã, dizendo que ela não tinha o direito de testemunhar contra mim pelas minhas costas. No entanto, o estrago já havia sido feito, pois minha própria irmã, testemunhando contra mim, provou ao tribunal que Suzy poderia estar dizendo a verdade
e que eu estava tentando escapar da responsabilidade para com a criança. Assim, o tribunal decidiu a favor da minha ex-esposa, concedendo-lhe pensão até que a criança completasse 18 anos. Eu estava cheio de raiva e me recusei a aceitar a sentença, mas apesar de nossos esforços, meu advogado e eu não fomos ouvidos e não conseguimos influenciar a decisão do tribunal. Já faz um bom tempo que me divorciei de Suzy e continuo pagando mensalmente a pensão alimentícia do filho dela, que claramente não se parece comigo de forma alguma, apesar de ter feito um teste de paternidade que confirmou que ele não é meu. O fato é que, como minha ex-esposa estava grávida enquanto ainda éramos casados, a criança é legalmente minha responsabilidade. Agora sou obrigado a continuar pagando até que ele complete 18 anos de idade. É por isso que, durante toda essa provação, meu ressentimento com minha irmã aumentou ainda mais do que com minha ex-esposa. Culpo exclusivamente a Nina por ter me deixado preso nessa situação. É por isso que mantive silêncio total em relação à minha irmã e me recusei a reconhecer sua presença em eventos familiares, apesar dos vários pedidos de meus pais para que eu a perdoasse e deixasse o assunto de lado. Todos os outros membros da família respeitam e entendem minha posição. Vários primos e parentes compartilham meu desdém em relação a Nina e, como resultado, também mantêm distância dela. Em várias ocasiões, Nina reclamou com nossos pais sobre como eu a isolei do resto da família. Ela justifica suas ações, alegando que fez o que achava melhor para a criança. No entanto, suas tentativas de angariar simpatia continuaram a entrar por um ouvido e sair pelo outro, pois o restante da família reconhece sua insensatez e apoia minha decisão. Nina se casou no ano passado com seu namorado de longa data, Joshua. Apesar de ter recebido um convite para o casamento, não me dei ao trabalho de comparecer. Mais tarde, fiquei sabendo por meus pais que muitos outros membros da família também não compareceram, o que deixou Nina decepcionada. Depois do casamento, ela e o marido estavam tentando engravidar. Por algum tempo, meus pais compartilharam comigo sua empolgação com a perspectiva de finalmente ter um neto legítimo. Recentemente, tive de viajar para uma cidade próxima para uma conferência de trabalho organizada pela minha empresa. Após o término da conferência, meus colegas de trabalho e eu decidimos descontrair e relaxar no bar do hotel durante nosso tempo livre. Imagine minha surpresa quando vi minha irmã sentada com um senhor mais velho no bar. Ela não havia me notado e eu fiz questão de manter essa atitude, pois estava curioso sobre sua presença em um bar tarde da noite fora da cidade. Considerando que ela era casada, observei quando ela se inclinou para perto do senhor mais velho e sussurrou algo em seus ouvidos que o fez rir. Minhas suspeitas aumentaram quando eles pareciam estar flertando e pareciam estranhamente confortáveis um com o outro. Sem pensar muito, instintivamente, peguei meu celular e tirei algumas fotos em silêncio. Certifiquei-me de capturar fotos nítidas do rosto da minha irmã e do rosto do senhor mais velho, querendo uma prova inegável do que eu estava testemunhando. Enquanto eu os observava juntos no bar, minha mente se encheu de descrença e confusão. Como minha irmã, que era casada, poderia estar em uma situação tão comprometedora? Observei incrédulo Nina e o homem continuarem a conversar intimamente, compartilhando sorrisos e risadas. Após cerca de 1 hora, o homem fez um gesto para que Nina o acompanhasse até seu quarto. Ela acenou com a cabeça e se levantou para acompanhá-lo. Meus olhos se arregalaram quando percebi a realidade da situação e que eu estava claramente testemunhando minha irmã prestes a trair o marido. Eu queria gritar com ela para que parasse, mas com minha experiência anterior, aprendi que os traidores nunca aprendem com seus erros. Em vez disso, eles precisam aprender uma lição. Depois que voltei para casa, tomei a decisão de entrar em contato diretamente com o marido dela, Joshua. Achei que era importante que ele soubesse a verdade, em vez de ser pego de surpresa, como eu fui. Encontrei-o no Facebook e enviei-lhe uma solicitação de amizade, esperando que ele aceitasse. Depois de algumas horas, verifiquei e vi que ele realmente havia aceitado minha solicitação. Então, imediatamente, enviei uma mensagem para ele. Na mensagem, eu me apresentei como irmão da Nina e expliquei que precisávamos ter uma conversa importante. Pedi que ele não contasse à minha irmã sobre a mensagem que enviei a ele e forneci meu número de telefone para que ele pudesse me ligar. Esperava que ele ouvisse o que eu tinha a dizer e aguardei ansiosamente por sua ligação. Poucos minutos depois, ele me ligou, curioso para saber por que eu havia entrado em contato. Ele mencionou que já sabia sobre mim por Nina e meus pais, mas ficou surpreso por eu ter entrado em contato com ele depois de todo esse tempo. Pedi desculpas a ele por não ter ido ao casamento deles e lamentei que estivéssemos conversando nessas circunstâncias. Ele, então, me perguntou o que havia de errado.
e eu contei com sinceridade o que tinha visto no hotel entre Nina e o senhor mais velho. Evitei usar imediatamente a palavra traição, pois não tinha certeza se Nina e ele tinham um casamento aberto ou não, e, portanto, não queria fazer suposições. No entanto, quando contei os fatos a Joshua, ele começou a fazer várias perguntas sobre o que Nina estava vestindo e quem era o outro homem. Mencionei que tinha até tirado fotos dela com o homem. Como eu sabia que estava falando algo difícil de acreditar, prontamente compartilhei essas imagens com ele para fornecer provas concretas do que eu havia testemunhado. Era evidente que ele estava profundamente afetado pela revelação da infidelidade de Nina e estava se debatendo com a gravidade da situação. Depois de uma breve pausa, ele inesperadamente expressou gratidão por minha honestidade e questionou por que eu me esforçaria para ajudá-lo, especialmente considerando que éramos essencialmente estranhos e que eu não tinha mais um relacionamento com Nina. Sua pergunta me tocou e me levou a compartilhar minha própria experiência, explicando como eu estava na situação dele quando minha ex-esposa me traiu. Ao me aprofundar nos detalhes, contei como Nina aumentou minha dor ao testemunhar contra mim, levando-me ao fardo atual de pagar pensão alimentícia para um filho que nem era meu. Joshua ficou em silêncio por alguns minutos depois de ouvir minha história. Ele então revelou que Nina havia lhe apresentado uma versão completamente diferente da verdade. Segundo ela, o meu casamento e o da Suzy já estava fracassando e tínhamos deixado de ter intimidade, levando a Suzy a cometer um erro único que supostamente levou ao nosso divórcio. Fiquei furioso ao ouvir essa distorção da realidade e esclareci ao Joshua que a Suzy, na verdade, havia me traído 2 vezes, deixando claro para ele que o nosso divórcio não se deveu apenas a um erro isolado, mas que ela havia repetidamente quebrado minha confiança com seu amigo homem. Para meu alívio, Joshua acreditou em mim e apreciou minha honestidade ao esclarecer o comportamento enganoso de minha irmã. Ele me informou que também não tinha a intenção de ficar com uma parceira traidora e que conversaria com Nina sobre isso. Nos dias que se seguiram, meus pais me ligaram várias vezes para me acusar de arruinar a vida de Nina, que agora estava se divorciando. Eles me culparam por interferir desnecessariamente em seu casamento e expressaram sua frustração por não poderem ter um neto dela. Depois disso, também não me contive na discussão. Rebati suas acusações, afirmando que não era minha culpa que a filha deles não fosse fiel em seu casamento. Enfatizei que, em vez de se fixarem na ideia de um neto, eles deveriam se concentrar em ensinar a minha irmã valores e moral melhores para que ela pudesse se tornar uma pessoa melhor. Nina também me enviou uma mensagem vil, acusando-me de ser um rancoroso que se metia na vida dos outros. Ela chegou a insinuar que a infidelidade de Suzy durante meu casamento era de alguma forma justificada e que eu merecia tudo o que havia acontecido comigo. Sua mensagem me deixou fervendo de raiva. Levei horas para me acalmar depois de ler suas palavras. No entanto, o destino parece ter sua própria maneira de equilibrar as coisas, porque recentemente fiquei sabendo que Nina aparentemente está grávida. Ela afirma que Joshua é o pai, mas ele se recusa a assumir qualquer responsabilidade. Joshua entrou em contato comigo, solicitando que eu testemunhasse por ele quando o caso for inevitavelmente para o tribunal. Como fui eu quem tirou aquelas fotos incriminadoras de Nina com o outro homem, concordei sem hesitar, não apenas para me vingar de minha irmã, mas também por empatia por Joshua. Não quero que outro homem sofra a dor e a traição que sofri nas mãos da minha ex-esposa. Desde então, meus pais e Nina têm me pressionado incansavelmente a não testemunhar a favor de Joshua. Eles continuam enfatizando que a família vem antes de qualquer coisa. Não posso deixar de achar suas mensagens irônicas, considerando que Nina não priorizou a família quando se tratava de mim. Serve para ensinar uma lição à minha irmã e garantir que o marido dela não tenha o mesmo destino que eu. Atualização 1. Estou surpreso ao ver a reação polarizada de todos à minha publicação. Não acredito que tenha algumas mulheres comentando na minha postagem, tentando me convencer a apoiar minha irmã, embora ela tenha claramente me traído. Gostaria apenas de dizer a elas: tenham vergonha. Acredite em mim, eu não teria tido nenhum problema se minha ex-esposa tivesse pedido pensão alimentícia depois de provar que o filho era meu. Entretanto, ela não provou. Ela sabia claramente que o filho não era meu, já que nem tínhamos intimidade naquela época. Portanto, ela conscientemente me forçou a ser responsável por ele, pois não tinha condições de bancar tudo sozinha. Não pude provar que ela teve relações íntimas com aquele outro homem porque não havia nenhuma prova além daquela mensagem que encontrei. Por isso, odeio minha irmã Nina por ter me enganado e testemunhado a favor de minha ex-esposa.
No entanto, agora que Nina está manipulando o meu marido da mesma forma, não vou tolerar isso, vou testemunhar contra ela e garantir que Joshua não tenha o mesmo destino no futuro. Se for descoberto que a criança pertence a Joshua depois que ela nascer, tenho certeza de que ele não terá nenhum problema em se pronunciar, pois parece ser um cara legal. Mas até que isso aconteça, por que um marido deveria ser obrigado a pagar pensão alimentícia quando a esposa está claramente dormindo com outros homens? Nina não demonstrou nenhum remorso por ter tido um caso com outro homem ou por ser ela própria a causa do desmoronamento de seu casamento. Diferente do meu casamento, Joshua e Nina nem sequer têm um acordo pré-nupcial, o que significa que existe a possibilidade de ele ter de pagar pensão alimentícia a ela. Por isso acredito que, além disso, ele não deveria ser obrigado a pagar pensão alimentícia para um filho que não é dele. Acredito que estou fazendo a coisa certa e fico feliz que, de modo geral, a maioria dos comentários em minha postagem concorda com minha decisão. Atualização 2. Já faz algum tempo que não atualizo nada aqui. Hoje prestei depoimento contra minha irmã no tribunal. Contei tudo o que tinha visto ela fazer com o homem mais velho, apresentando todas as provas e fotos. Pude sentir o olhar furioso de minha irmã fixo em mim o tempo todo. Mas permaneci firme. Apesar das tentativas do advogado dela de rejeitar meu testemunho, alegando que eu guardava rancor da minha irmã, o juiz manteve sua validade. Espero que meu testemunho tenha um impacto positivo no caso de Joshua e que ele não seja obrigado a pagar pensão alimentícia. No entanto, o resultado ainda está para ser visto. Em meio a tudo o que está acontecendo, meu relacionamento com meus pais foi afetado. Minha mãe me ligou, com a voz embargada pelas lágrimas, depois de descobrir que eu havia cumprido minha promessa de testemunhar contra minha irmã. Ela estava claramente desapontada e me disse que ela e meu pai esperavam que eu não fizesse tal coisa com minha irmã. Ao ouvi-la, não pude deixar de sentir uma onda de frustração. Lembrei-a de que eles nunca haviam lutado por mim com tanta intensidade quando minha irmã havia feito a mesma coisa comigo durante meu divórcio, e eles até a perdoaram por tudo. No entanto, lá estava ela contando sua decepção comigo e chorando como se minhas lutas e fardos não fossem nada comparados aos da minha irmã. Continuei dizendo à minha mãe que era injusto que ela me repreendesse por defender o que é certo e dizer a verdade, especialmente quando ela não me apoiou no passado. Senti como se fosse uma traição e deixei claro que não precisava dela, nem do meu pai na minha vida, se eles priorizassem minha irmã traidora, em vez de mim dessa maneira. Desde então, parei de falar com meus pais e me recusei a atender suas ligações ou responder suas mensagens. Atualização 3. Estou de volta com uma atualização sobre a situação da minha irmã. Tenho o prazer de informar que Joshua foi inocentado de pagar qualquer pensão alimentícia à minha irmã. Tenho certeza de que Nina está muito chateada. Não posso deixar de sentir uma satisfação por saber que pelo menos uma pessoa conseguiu evitar o fardo injusto que tantas outras, inclusive eu, tiveram de suportar. Pela última vez, gostaria de esclarecer mais algumas coisas que as pessoas continuam perguntando em minha postagem. Não, eu não tenho um relacionamento com o filho da Suzy. Embora eu continue pagando a pensão alimentícia, se o filho crescer e me procurar, não hesitarei em contar-lhe a verdade sobre sua mãe. Sim, meus pais e eu ainda não estamos nos falando e, sinceramente, tenho me sentido muito mais leve e relaxado sem eles me ligando dia sim, dia não e me acusando de não apoiar minha irmã. Nina não ousará me confrontar porque tenho certeza de que ela ainda está envergonhada depois de eu ter testemunhado contra ela. Além disso, não. Meus pais não têm nenhum relacionamento com o filho de Suzy, pois sabem que ele não é meu filho. Também não tenho ideia se eles vão aceitar o filho da Nina, mas talvez aceitem. Isso é tudo.